Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão vendo que eu estou conseguindo publicar um videozinho por dia, rapidinho, nessa nova fase do canal, que eu espero que seja mais interessante, porque vai permitir com que eu me comunique melhor com vocês, em vez de ficar gravando vídeos mais complexos, cheios de edição, e que acaba dificultando muito a minha vida, porque eu realmente não tenho tido muito tempo. Vocês têm visto, né? De publicar vídeos com muita frequência, mais aqueles vídeos complexos. Então esses vídeos simples, sem nenhuma edição, improvisado, sem roteiro, falando sobre coisas que eu entendo que são importantes, e falando também sobre coisas que eu falo em sala de aula com os meus alunos, me parece que pode ser uma forma muito legal de comunicação. Esses dias, inclusive, eu vi um podcast, eu tenho ouvido um podcast que se chama El Ciclo 21 es Hoy, que eu adorei uma frase entre tantas que ele falou, dizendo que podcasts e essas comunicações digitais não são um dever, são um direito. Eu acho que todos nós temos que assumir o nosso direito de nos comunicarmos e me parece que essa ferramenta, dessa forma mais simples, mais improvisado, sem muita edição, de forma mais simples, me parece que pode ser uma alternativa bem mais interessante. Vamos ver. Mas dessa vez, esse vídeo de agora, eu adoraria falar de um livro, quero fazer um rápido comentário de um livro que os meus alunos têm visto como que eu fiquei entusiasmado ao ler esse livro, que é sobre a brevidade da vida, do filósofo romano que se chama Sêneca. O cara escreveu isso nos anos 60, mas não é 1960, é anos 60 mesmo, assim, anos 60, 60 e poucos depois de Cristo. Mas as reflexões que ele faz aqui parece que são perfeitamente aplicáveis à nossa era da internet. Parece que ele falou também para o público que em 2018 estaria desperdiçando tempo e desperdiçando a vida com bobagens em redes sociais. Então, quando eu falo que esse livro tem tudo a ver com o século XXI e sobretudo essa era de redes sociais, é porque o Sêneca ele faz uma crítica muito importante sobre como nós desperdiçamos o nosso tempo com futilidades, em vez de experimentar as dimensões mais importantes, mais fundamentais, mais profundas da nossa experiência de estarmos vivos. Estar vivo é um mistério, nós não sabemos o que tudo isso significa. Mas a gente se esquece que o tempo é a coisa mais importante que nós temos. E outro, o tempo vai acabar. Ele deixa claro em alguns momentos do texto sobre uma inversão de valores que nós fazemos e que, quando a gente para pensar, a gente percebe que realmente não tem um pingo de sentido. A gente, por exemplo, acha que é muito estranho, muito maluco, rasgar dinheiro, jogar dinheiro fora. Mas nós desperdiçamos tempo, jogamos tempo fora, deixamos a nossa vida correr sem que a gente sinta a vida com tanta facilidade. E aí ele nos convence que tem gente que leva a vida inteira trabalhando com coisas que odeia para poder supostamente no futuro ter um pouco de tempo para curtir o ócio, sendo que na verdade o futuro não é controlável. Nós não temos a mínima ideia se amanhã, se daqui uma semana, ou se daqui 10 anos estaremos vivos. A única coisa sagrada que existe na nossa vida é o passado. Ninguém é capaz de modificar aquilo que você fez no passado. O futuro ele é imprevisível, ele não está posto. Tudo pode acontecer. E o presente ele se esvai muito rapidamente. O tempo ele é muito delicado e ele é muito precioso por isso mesmo. Essa percepção fundamenta essa discussão que ele faz no decorrer do livro inteiro e nos leva a reflexões pesadas. O Sêneca não é um cara de autoajuda, até porque ele nos provoca com uma intensidade muito importante. Assim. Ele não tem nenhuma complacência para julgar na nossa cara essa nossa displicência em relação ao tempo.
Então, essa sacada inicial já me parece extremamente interessante. Ele diz em alguns momentos que, para mim, são um ponto alto do livro: muito breve e agitada é a vida daqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Quando chegam ao fim, os coitados entendem muito tarde que estiveram ocupados fazendo nada. Então, a percepção de que o tempo precisa ser experimentado na sua intensidade faz com que a morte não seja mais uma tragédia. A morte é trágica para aqueles que perceberam que a vida foi absolutamente inútil, que a vida passou, ou melhor, que eles não viveram, mas apenas passaram o tempo. Não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. A vida, se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Tem um trecho que é fenomenal quando ele fala sobre o passado e a nossa relação com as grandes mentes que povoaram os tempos antigos. A gente tem à disposição, a qualquer momento da nossa vida, a possibilidade de conversar, por exemplo, no caso que ele citou, com Platão, com Sócrates, com Aristóteles. Então nós temos à nossa mão a possibilidade de entrar na mente dos grandes pensadores, dos grandes escritores de todos os tempos, e por isso eles estão à disposição, querendo conversar com a gente no momento em que a gente quiser. E aí isso nos faz pensar também sobre, mais uma vez, a forma como nós aproveitamos o nosso tempo para pensar. Eu, às vezes, brinco com os meus alunos que eu tenho pouquíssima paciência com conversa fiada. Parece que tem tantas coisas interessantes para descobrir que não tem muito sentido ficar discutindo que carro é mais interessante, que time vai ganhar ou deixou de ganhar. Então, assim, ok, não precisa ser obsessivo e só pensar coisas profundas, coisas altas, não. Mas, ao mesmo tempo, perder tempo com brigas de internet, por exemplo, isso é uma tragédia. E me fez refletir uma outra coisa também. Nós jamais teríamos disposição para oferecer dinheiro para um hater, não é? Vocês não teriam coragem de oferecer dinheiro para aquelas pessoas que ficam xingando, provocando, enchendo o saco de vocês pelas redes sociais. Se nós não damos dinheiro para esse pessoal, por que a gente vai dar o tempo, que é muito mais precioso que dinheiro? Por que a gente vai oferecer para eles o nosso tempo, que é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida? Bom, tem muitas reflexões, eu acho que tenho certeza absoluta, essa é a intenção do vídeo, esse é o objetivo desse diálogo. Ler o livro do Sêneca é uma ação muito importante que vai nos ajudar a compreender a responsabilidade que nós temos para fazer com que o nosso tempo seja utilizado com intensidade e com criatividade. Eu li esse livro, ele é muito curto, eu li rapidamente, assim, em uma viagem, depois eu reli, porque eu quis fazer anotações. Eu gosto de fazer muitas anotações no livro, porque me ajuda depois a reler com mais facilidade, e eu acho que é uma obra imortal, que tem muito a contribuir com a nossa perspectiva de vida e para fazer com que a gente entenda o problema do tempo com mais consciência. Vale a leitura.